São convidados deste 360 João Soares e António Luvolo de Carvalho, embaixador itinerante de Angola. Duas boas-vindas aos dois a este estúdio. Muito João obrigado Soares, começava pelo seu convite, Ana. E começava por si e por este relatório da Human Rights Watch, que o surpreende de alguma forma ou o preocupa? Olha, em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar o lado positivo deste debate, que me parece que é importante que seja assinalado. Alguém que é responsável, e responsável perante o Presidente da República de Angola, e que vem como embaixador itinerante para defender aquilo que são as posições do poder angolano atual. Isso é qualquer coisa que me parece particularmente interessante. Portanto, quanto sei, nos 37 anos de poder que já leva o Presidente Jair Eduardo Santos, que eu conheço pessoalmente, com quem estive mais do que uma vez pessoalmente e com quem falei, de uma das vezes até falei a sós e longamente, na antiga Assembleia Nacional de Angola, que era o antigo Cinema Restauração. Agora sei que já tem uma nova Assembleia com um modelo arquitetónico copiado do Congresso dos Estados Unidos. Ainda lá não fui, mas espero lá ir brevemente. Mas, tanto quanto sei, é a primeira vez que há um debate destes e isto parece-me importante. Agora, evidentemente que a situação em matéria de respeito pelos direitos humanos em Angola é uma situação que está ainda muitíssimo aquém daquilo que são os mínimos essenciais. Tem havido altos e baixos, tem havido alguns progressos, mas quer dizer, houve casos de perseguições a uma seita religiosa, que é conhecido, que deu origem a um massacre autêntico. Agora parece que terá havido mais uma série de mortes. Houve até ainda recentemente na zona de Benguela, eu estive com o líder parlamentar da UNITA, que aliás foi representante da UNITA aqui durante muitos anos e que eu conheço bem, que é o Alberto Costa Júnior. Houve um ataque a uma coluna que era liderada pelo líder parlamentar da UNITA na província de Benguela e houve 3 mortos responsáveis políticos. Houve uma outra morte, ainda há relativamente pouco tempo também, de um quadro responsável pela Casa CE, o Adalberto, o Abel Chivo, que tomou nessa matéria posições, como aliás todos os partidos da oposição, que era um senhor salvo erro chamado Ginja, o embaixador saberá melhor o nome, foi morto em condições também absolutamente lamentáveis, quando colava propaganda apelando para uma manifestação em Luanda. E houve também, ainda há relativamente pouco tempo, quer dizer, 2, 3 anos, a morte de 2 pessoas que estavam em esquadras de polícia, que foram levadas de esquadras de polícia e depois os corpos foram atirados aos jacarés. Portanto, já não é uma ditadura de partido único, foi durante muito tempo, como sabemos, num modelo que foi importado do leste da Europa e dos partidos dos países comunistas do leste da Europa. É um sistema onde há uma representação política pluripartidária no Parlamento, mas que ainda deixa muito a desejar. Mas eu espero que este sinal seja um sinal de uma grande abertura, porque estão anunciadas eleições, está anunciado um recenseamento, que parece que está a arrancar. É uma oportunidade única. Eu faço um desafio ao próprio Presidente Jair Eduardo Santos, que eu conheço pessoalmente razoavelmente, e desses encontros. É a altura de o deixarem ir-se embora. Ele tem o direito de gozar a sua reforma, provavelmente não terá dificuldades de natureza material, mas eu não quero entrar por aí. Era a altura de deixem o senhor reformar-se e ir-se embora e ponham a democracia a funcionar em pleno, porque isso pode ser positivo para todos, a começar pelo MPLA. Sr. Embaixador, mas e o seu papel é precisamente com o de tentar alterar esta imagem que Angola tem. Muito obrigado e também obrigado e faço das palavras do Dr. João Soares as minhas, com muito agrado também estamos aqui, com o objetivo, acima de tudo, de também deixar cair alguns mitos, não é, que vão existindo, de algumas informações que vão sendo passadas aqui, principalmente aqui na imprensa portuguesa, sobre realidades empoladas sobre Angola, etc. E o Dr. João Soares começou por dizer aqui algumas coisas que não vão bem de acordo com a realidade. Primeiro, é interessante e importante deixarmos aqui uma mensagem clara, que Angola não é um país perfeito, tal como Portugal não é, como os Estados Unidos da América não é. Nem os países utópicos são perfeitos, porque nunca existiram. Agora, se houve, de facto, alguns 2 cidadãos que tiveram problemas com as autoridades ou cometeram algum ilícito criminal e depois tiveram um tratamento menos digno, as autoridades angolanas tomaram medidas sobre quem, de facto, não respeitou a liberdade desses cidadãos. Está a falar aqui do caso de 2 cidadãos que... Caçula e Camolim, de favor. Mas, como diz aqui o Dr. João Soares, eu até desafiaria para provar que foram atirados a jacarés. Isso são mitos que ninguém nunca confirmou. Portanto, se tiver alguma prova física ou material, era bom que também nos apresentasse. Agora, sobre esta questão de aprofundar a democracia em Angola, a democracia é
é um estado de vida que vai se consolidando em todo o mundo. Não existem democracias perfeitas. O próprio Estados Unidos da América vai se implementando nos países nórdicos, onde existe eventualmente maior paridade, também vai se aprofundando e vão se melhorando dia a dia. O Sr. Embaixador, sim, sim. Angola não é tecnicamente uma democracia. É tecnicamente uma democracia. O índice The Economist, que classifica os países em função do grau de liberdades, do grau de capacidade de movimentação dos cidadãos, de reunião, de direito de expressão, classifica Angola, e creio que é o único índice que temos para falar sobre isto, como um regime autoritário. Não, mas o índice do Economist certamente não será o único índice, e se quiser eu depois posso lhe fornecer outros índices, não só da SADC como da União Africana e alguns estudos da própria União Europeia que contrariam claramente estes dados que acaba de lançar. Por quê? Porque Angola viveu um período muito difícil desde o seu primeiro dia de existência enquanto Estado democrático. Foram guerras, invasões sul-africanas, invasões de outros países, enfim, situações que nós já ultrapassamos. E foi feito um grande esforço de 2002 até os dias de hoje para que o país primeiro pudesse ter liberdade de circulação de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. Quem vive em Cabinda ou quem vive no Quando Cubango sabe que pode naturalmente deslocar-se pelo país livremente, contrariamente ao que disse. Portanto, alguns desses estudos que são feitos pelas GONGOs, que é as Governmental Oriented Non-Governmental Organizations, também têm a sua viciação, que é organizações que aparecem à pala de ser organizações da sociedade civil e vão passando mensagens, algumas delas encriptadas, de entidades que nós todos bem conhecemos. Portanto, nós temos dados... Sr. Embaixador, houve um jornalista em Angola que foi condenado à prisão porque escreveu um artigo que incomodou o Presidente. Isto não é... Que jornalista é esse? Estou a falar de Rafael Marques? Não é isso que aconteceu. O senhor Rafael Marques foi processado por um grupo de generais que ele caluniou, ele próprio reconheceu em tribunal que caluniou esses generais e chegou a um acordo com os mesmos generais que ele havia caluniado. Nada a ordem de prisão não teve a ver com o artigo Batom de Ditadura? Do senhor Presidente não dá ordens de prisão em Angola. As ordens de prisão são dadas pelo sistema judiciário. Com certeza, mas portanto, não foi isso que eu disse. O senhor Rafael Marques caluniou estas pessoas e as pessoas apresentaram o processo em tribunal e ele chegou a um acordo com as pessoas em tribunal e está a gozar uma liberdade provisória, alguma coisa, existe no sistema judiciário, né? Portanto, são estes mitos que às vezes essas pessoas vêm cá fora vender o seu peixe, permita-me a expressão, que não correspondem à verdade, que temos que deixar cair porque não fazem parte da verdade. Posso dizer alguma coisa? Claro. Faz favor. Bem, primeiro gostei de o ouvir e acho que este confronto pode ajudar a que as coisas se transformem e vocês precisavam disto. É pena que ao longo de 37 anos o Presidente Jair dos Santos, por quem em muitos planos tem algum respeito, até pela experiência que tem, ele, tirando o Presidente da Guiné Equatorial, ele é o homem há mais tempo no poder no mundo. O Presidente Jair dos Santos, com 37 anos de poder, continua. É pena que ele nunca tenha querido fazer um debate com os seus opositores políticos. Não fez nunca nenhum debate, nem nas primeiras eleições de 1992, com o Dr. Jonas Savimbi, que foi o seu principal opositor político, nem sequer com o Aldano Roberto, também foi candidato, e depois não fez com Isaías Samacuva, que é o líder da UNITA, que é destacadamente o maior partido da oposição, nem com o Rachid Foucault, nem com nenhum dos grandes quadros políticos, incluindo quadros que saíram do MPLA, ou que estão no MPLA ainda, como, por exemplo, Marcolino Moco, que é um homem sério, é um homem de dignidade, ou Rafael Marques. O Rafael Marques é um homem extremamente digno. Eu tenho o privilégio de ser amigo do Rafael Marques e tenho por ele um profundíssimo respeito, porque é um homem de uma grande coragem. E há ali momentos em que as coisas apertam, e o Sr. Embaixador sabe muitíssimo bem que apertam. Estava a falar daqueles dois do Caçul e do Camorém que foram mortos. As condições em que foram mortos são absolutamente... Ninguém nunca conseguirá ter provas. Mas nessa altura houve uma cimeira dos serviços de informações da CPLP. E quem recebeu essa cimeira, que vai girando pelos vários países, foi justamente Angola. E foi o homem que tutela os serviços de informações, que é o Copelipa. E sei bem o que é que foi dito nessa cimeira, sobre essa matéria. E depois sei bem como é que, numa lógica que tem sido tradicional no sistema político angolano, se atiram as responsabilidades para cima de alguém que se demite. Já o Miala também foi demitido, agora foi recuperado. É uma tradição, nós temos ambos cultura do que foi a evolução destes países, nomeadamente daqueles que vieram no sistema totalitário. Há sempre um bode expiatório. O pior lugar é o do segundo. Eu estou cheio de medo do coitado do João Lourenço, de representar alguma abertura, porque já o anterior vice-presidente já está na desgraça. E não faz sentido que se prolongue. A primeira questão é esta.
Não há nenhum país democrático onde alguém esteja no poder em resultado de eleições livres e justas durante 37 anos seguidos. É impossível. E o João Soares refere E à mais, eu vou ausência de dizer uma debate coisa. com a oposição, Eu já fui. mas há ausência de debate dentro do próprio MPLA, Claro, uma claro que há, renovação claro que há, sem porque há sequer medo. que Eu vou haja- dizer uma coisa, eu já fiz observação, desculpe. esfiei, Sem sequer- não, estava a já, dizer dentro do já MPLA. Eu já esfiei mais de 30 missões, chefiei missões internacionais de observação. As primeiras e as segundas eleições em que foi eleito o Presidente Obama. Eleições na Rússia, no Cazaquistão, no Reino Unido, etc. Não há comparação possível. Você tem que ter imprensa livre, tem que ter debate democrático nos canais de televisão, e nomeadamente nos canais de televisão estatais. Você não tem, infelizmente. Eu vi, por exemplo, quando foi na véspera das últimas eleições legislativas, não havia uma peça sobre a oposição. E houve um comício do MPLA que foi mostrado durante horas. Aquilo é uma coisa inacreditável. Mas o problema não é aí, porque isso até funciona, do ponto de vista da propaganda, funciona ao contrário. O problema é que depois não há nenhum controle do processo eleitoral. Já não houve em 92, houve menos observadores em 92 em Angola. Eu não estive lá na altura. Eu estava incompatibilizado com a UNITA nessa altura, por causa da história de Tito Xinguji, e eu estava incompatibilizado e não fui lá como observador. Mas houve menos observadores em Angola em 92 do que tinha havido na Namíbia um ano antes, com a observação internacional. E depois há uma conivência perfeita das organizações internacionais. Quer dizer, não é possível, vocês fizeram uma alteração constitucional. Foram lá muito descobrir, até na altura, enquanto constitucionalista, o nosso atual Presidente da República, foi dizer que aquele era um sistema razoável. Então, o primeiro da lista mais votada é automaticamente Presidente da República. Onde é que isto existe no mundo? Eu acho que o José Eduardo dos Santos, o engenheiro José Eduardo dos Santos, com o percurso que tem, merecia mais prestígio, merecia melhor do que isto. Deixem-no ir de férias, deixem-no ir para a reforma. Só lhe faz E bem. era precisamente no âmbito do debate salutar, do debate político dentro de uma democracia que eu falava, no debate político que não aconteceu nesta reeleição de José Eduardo dos Santos dentro do Pegando MPLA. em algumas questões que foram apresentadas aqui pelo nosso estimado Dr. João Soares. Primeiro, Dr. João Soares, eu sou professor na Universidade de Lusíada de Angola, aqui vou dando algumas disciplinas também, há 10 anos, e ensino ciência política. E em ciência política... Quando quiser, quando me convidar, eu vou a uma aula sua. Vou, sim senhora, convido Com para o dar maior uma palestra com o lá maior com todo prazer. gosto. Aqui E em política... aqui e lá. Com E mais lá. prazer ainda lá. E em política nós temos que respeitar uma tríplice que eu chamo sempre, que é a RRB, que é o raciocínio, a razoabilidade e o bom senso. Nós não podemos pegar em que situações que aconteceram no bloco socialista e transportá-las para o pós-queda do Muro de Berlim. Se o senhor presidente José Eduardo dos Santos substituiu o presidente Dr. António Agostinho Neto em 1979 e ficou até 1990, é porque Angola seguia um sistema político em que havia um partido único. O que é que as pessoas querem? Que o sistema de partido único contemplasse outros partidos? Não, não é assim. Angola viveu assim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas viveu assim e todos os outros países viveram assim. É assim, é a história, é o sistema político que Angola teve. Portanto, tentar desenquadrar e dizer que o presidente está há 37 anos no poder, não é bem assim. O sistema político ficou para trás e em 1992, o Dr. João Soares saberá melhor que eu, que só não houve segunda volta das eleições, porque o Dr. Jonas Savimbi não aceitou os resultados reconhecidos pela comunidade internacional como sendo livres e justos. Não interrompi, como tendo sido livres e justas as eleições ocorridas na República de Angola. Terceiro, a questão da longevidade do poder não é uma questão unicamente africana. Não é uma questão, como diz do presidente da Guiné Equatorial, não. A Islândia realizou eleições em julho último e o anterior presidente da Islândia tinha ficado 20 anos no poder. A Islândia é aqui na Europa. A Islândia não é no Madagascar. Portanto, temos que ver quais são os contextos em que as coisas acontecem e temos que ver, contextualizar e aplicar com verdade. Não descontextualizar e tentar desinformar. Não vamos conseguir. Segundo, falou-se aqui, tanto a doutora como o Dr. João Soares tentaram apresentar teses de falta de diálogo dentro do MPLA. É mentira. O congresso do MPLA que aconteceu no mês passado, durante 3 dias, provou mais uma vez que o partido é um partido multipolar. Existem várias forças dentro do partido do MPLA. O que é que acontece? Muitos dos observadores internacionais não conseguem ter uma percepção do que é que ocorre num congresso. Aliás, o Dr. João Soares tem a prova disso. Por quê? Porque os observadores internacionais assistem à abertura e assistem ao encerramento. Não assistem aos trabalhos do congresso. O que os mais de 2.600 delegados puderam discutir dentro do congresso do MPLA não é do vosso domínio e não deve ser a vida interna do partido do MPLA. Fala-se de ter havido um único candidato.
ter havido um único candidato não é uma coisa exclusiva de Angola. E eu vou dar alguns exemplos. Aqui em Portugal, um dos partidos que alvora-se como sendo o baluarte da democracia é o Bloco de Esquerda. Depois da realização do 10º Congresso do Bloco de Esquerda, a comissão permanente deste partido foi dissolvida e a senhora Catarina Martins é agora a única coordenadora do Bloco de Esquerda. Ninguém fez nenhum alarido sobre isso. Segundo, no dia 5 de março de 2016, num sábado, o Dr. Pedro Passos Coelho foi reeleito como presidente do PSD com 95% dos votos e foi candidato único. Ninguém fez manchete sobre isso aqui em Portugal. Em 2012, o mesmo doutor... Senhor Embaixador, eu peço-lhe que contextualize também a situação em que Pedro Passos Coelho aparece como um candidato único, mas na oposição. Veja o tempo que o doutor João Soares esteve, não reclamei, não disse nada. Deixe-me só terminar. O tempo será bem distribuído. O doutor Pedro Passos Coelho foi reeleito como presidente do PSD com 95% dos votos, candidato único. Em 2012, venceu com 94,5%. E em 2014 com 88,89%. O Dr. António Costa venceu as eleições diretas do seu partido, do PS, nos Açores, com 97,1% dos votos. O total das 9 ilhas. O Dr. Isaías Samacuva... Quando desafiou a liderança anterior, O Dr. Isaías Samacuva venceu as eleições... Ele é engenheiro. O engenheiro, sei que conhece muito bem. Venceu as eleições na UNITA com 82,8% e tratou logo de clarificar que o estatuto do partido eram omissos e que não havia limitação de mandatos. Ninguém aqui em Portugal escreveu um artigo a dizer que o Dr. Pedro Passos Coelho era o Kim Il-sung de Portugal, porque ganhou as eleições com 95% e porque foi candidato único. Ninguém fez isso. Por que quando alguma coisa acontece com Angola, existe aquele estardalhaço, esse bruá na comunicação social? Temos que entender, temos que tentar desconstruir esses mitos. Que Angola é um país como é outro país qualquer. O Congresso do MPLA teve mais cobertura aqui em Portugal que os congressos no Brasil, os congressos na Guiné-Bissau, em Timor-Leste. Por quê? Temos que nos perguntar onde é que sai esta paixão, às vezes mórbida, sobre Angola. Por que as pessoas têm esse objetivo de querer olhar com um sentido de depredar, de maldizer, de diabolizar? A atenção que houve especialmente sobre este congresso do MPLA teve mais a ver com a representação política portuguesa dentro do MPLA e com questões internas portuguesas. Com a representação que os partidos políticos portugueses tiveram durante o congresso do MPLA do que propriamente com a matéria que estava em discussão muito foi dentro do discutido MPLA. aqui sobre a matéria, sobre ter sido um candidato único. Os militantes do partido MPLA, o Birô Político, o Comitê Central, a OMA, a JMPLA, os antigos combatentes veteranos da pátria, não têm que dar satisfações a ninguém. Por que acharam que o engenheiro José Eduardo Santos devia ser o candidato único? Sabe-se lá que em Portugal só houve outros candidatos que acharam por bem fazer um pacto e deixar de ser um único candidato para não haver divisões dentro do partido? Ninguém sabe. Sr. Embaixador, deixe-me perguntar, mas porquê que acha que há uma preocupação mórbida, e a palavra foi usada pelo Sr. Embaixador, em relação a Portugal? Eu também gostaria de perceber. Nós, em Angola, nós nunca fazemos manchetes das más notícias portuguesas. Nunca. Nunca. Em Angola, basta ver uma questão mínima que seja, as pessoas fazem daquilo, aqui em Portugal, rios de tinta acontecem. E claro que nós sabemos também, e eu trago aqui dados que, se me forem permitidos, posso apresentar, que a situação social aqui em Portugal não é das melhores. A situação social aqui em Portugal não é das melhores. O Dr. João Soares, que é uma pessoa que tem defendido, às vezes, muito acerrimamente posições contra Angola, devia também, muitas das vezes, preocupar-se com a situação social do seu próprio país. E eu trago aqui, se me permitirem, um estudo macroeconómico sobre a economia portuguesa do Dr. Eugênio Rosa, que é doutorado em economia pelo ISEG, onde ele diz-nos, no seu último livro, Os Números da Desigualdade em Portugal, vou citar palavras do próprio autor. Os ricos em Portugal... Quer situar o ano desse livro? Vou situar, sim, senhora. Os ricos em Portugal estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e numerosos. Em Portugal, os 10% dos mais ricos detêm 58,5% da riqueza do país. A taxa de risco de pobreza aumentou em 2013 para 24,8%, o que corresponde já a 2.585.970 portugueses a viverem na pobreza. E o autor termina, vou continuar a parafrasear, com a seguinte frase: as desigualdades em Portugal estão a crescer, os obstáculos ao desenvolvimento a aumentar e a situação social cada vez mais insustentável.
se tal caminho não for rapidamente invertido, estaremos a viver o prelúdio de grandes convulsões sociais futuras. Este é um autor português. Nós temos conta dessa realidade. Foi um livro de 2015, foi um livro publicado no ano passado. Nós temos conta dessa realidade. Mas ninguém faz disso um motivo de chacota, ninguém faz disso um motivo de orgulho, porque a crise em Portugal, a dificuldade, não. É uma situação que o país está a viver e devemos respeitar. A situação, a relação existente entre Angola e Portugal, do lado angolano, é uma relação de respeito pleno, primeiro, pelas autoridades portuguesas e, acima de tudo, de respeito pleno pelo nobre povo português. Nós vivemos com mais de 200 mil portugueses em Angola. Só a trabalhar, são mais de 150 mil portugueses a trabalhar legalmente em Angola. Respeitamos, são mais de 9 mil empresas portuguesas que exportam única e exclusivamente para Angola. 75% dos lucros do BPI, que é um dos maiores bancos aqui em Portugal, vem de Angola. O Estado português, os cidadãos portugueses, devem agradecer isso. Por quê? Porque com este lucro, o Estado português consegue cobrar mais impostos, consegue ter mais estradas, mais hospitais, consegue satisfazer a sua população. Tudo do que vem de Angola. O Dr. João Soares dizia que a Constituição da República de Angola, inclusive, foi defendida por alguns constitucionalistas e professores aqui portugueses. Não é um modelo só angolano. Na África do Sul acontece a mesma coisa, não sei se sabe. O candidato eleito, o número 1 da lista, é depois endossado pelo Parlamento como Presidente da República. Isso é outra coisa. Isto acontece na África do Sul. Não. É eleito na votação e depois endossado. Portanto, são situações que nós temos que desconstruir e, acima de tudo, respeitarmos as instituições legítimas do Governo da República de Angola, eleitas pelo povo soberano e independente da República de Angola, tal como nós também respeitamos todos os cidadãos portugueses, do Minho ao Algarve, respeitamos todos. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar uma coisa. Estou de acordo. As questões de Angola são vistas em Portugal com uma imensa paixão. Mas eu acho que não é uma paixão contra Angola, é uma paixão por Angola. E é resultado dessa paixão por Angola que, às vezes, alguns de nós temos que fazer críticas ao poder angolano, que não é o poder angolano do momento, porque, infelizmente, é um momento que se prolonga há praticamente 40 anos desde a independência, sempre nas mãos dos mesmos. Mas existe algum problema se o povo assim quer? Não. Pois. Depois eu queria dizer outra coisa. Sim. Também não interrompi, houve um momento. Sim. Primeiro, na minha modestíssima opinião, mas apesar de tudo, um homem que tem uma experiência de mais de 70 missões de observação internacionais, um pouco de todo o mundo de eleições, nunca houve eleições livres e justas em Angola. Não podem responder a esse critério. Podem dizer que a União Europeia, o Durão Barroso e outros, na altura, disseram que sim, sem terem observadores, sem terem fiscalizado as operações, etc. E tenho uma experiência vastíssima dessa matéria. Desculpe estar a puxar pelos galões. Depois de dizer-me que a imprensa angolana, o Jornal de Angola, é o contrário de um exemplo de isenção. É o jornal oficial, é o único jornal. Quer dizer, depois há umas folhas de couve que fazem um papel importantíssimo e que é preciso, e cujo trabalho é preciso respeitar, o Folha 8 e outros, mas que têm um alcance limitadíssimo. Vocês nem sequer as rádios deixam ter um alcance para além da cidade de Luanda e às vezes de uma forma limitada. A UNITA tem uma rádio e sabe-se bem, e a Igreja Católica tem outra rádio, e as dificuldades que têm levantado sempre a isto. Portanto, não há ali nenhum pluralismo em matéria de informações. Basta olhar, eu convido os telespectadores que estão a ver o nosso debate, com toda a simpatia a seguirem o canal da TPA, que está disponível na nós e nas redes. E percebe-se o que é que aquilo é do ponto de vista da isenção. Depois disse aí coisas que são incorretas do ponto de vista histórico. Também estou de acordo, não vale a pena vir com as coisas do passado. Não falei de 27 de maio. 27 de maio foi o maior massacre. Morreu mais gente em Luanda no 27 de maio do que durante toda a guerra colonial, dos dois lados da guerra colonial, em 14 anos de guerra colonial. 27 de maio de 1977. Eu conhecia e fui contemporâneo da Cita Valas. E conhecia alguns daqueles que foram mortos nessa altura. Atenção, e não foi o Savimbi, nem foi a UNITA. Foram mortos em Luanda e eram pessoas do MPLA. Portanto, atenção ao que... Portanto, agora, disse assim, não houve as eleições. O Savimbi, em 92, aceitou os resultados das eleições numa conferência de imprensa que deu com o Aldino Roberto em 92 no AMBO. E aceitou e disse que ia disputar a segunda volta. Vocês é que depois liquidaram em Luanda, em condições absolutamente miseráveis, o Alicerces Mango e o Jeremias Chitunda, que tinha sido um dos homens que tinha negociado os acordos de Bicesse, que eu conhecia muitíssimo bem, e que foi morto numa rua de Luanda, de uma forma absolutamente impiedosa. Pronto, vamos deixar isso de lado. Mas a verdade é esta, do ponto de vista dos fatos. E o Savimbi, se não tem fugido de Luanda, tinha sido morto quando foi morto o Jeremias Chitunda e o Alicerces Mango, e quando o Abel Chivo, que hoje é o líder da casa,
Esteve à beira de morrer também, porque ia na mesma coluna e podia ter sido morto. Foi para o hospital, mas esteve preso. Portanto, isto são factos, do ponto de vista histórico. Agora, o passou, passou. É verdade que vocês viveram no regime do modelo. Agora, façam a abertura. Deixem o senhor ir-se embora. Deixem o engenheiro José Eduardo Santos ir para a reforma e deixem a democracia funcionar. E vocês vão fazer ali uns aninhos de oposição. Vocês não desaparecem enquanto tem MPLA. Vocês são um grande partido, grandes tradições. Eu conheci muito bem os Pinto de Andrade. O Joaquim Pinto de Andrade, presidente de honra do MPLA, que acabou também completamente dissidente. E o irmão Pinto de Andrade, que como conheço, o Justino Pinto de Andrade. As eleições no Congresso do MPLA, você diz que são à porta fechada. As eleições, eu estive nos congressos em que o Isaías Chamacuva foi eleito na UNITA, a seguir à morte do Savimbi, a seguir em 92, disputou primeiro com o Paulo Cambagato e depois disputou com o Abel Chivo-Covuco. As urnas eram transparentes e eu estava lá. Estava lá eu, estava a Maria Antónia Pala, estava a Maria João Sandelano e vimos o que é um processo limpo. E sabe quem é que eles convidaram para chefiar o processo eleitoral interno? O Justino Pinto Andrade, também foi do MPLA, que agora é do Bloco Democrático. Portanto, atenção, nós que vivemos, você tem a vantagem, o Sr. Embaixador é um homem muito simpático, não é? Para já, respeito isso. Agora, eu sou muito mais velho, portanto, eu vivi a ditadura aqui. E o colonialismo, contra o qual estive sempre. E, portanto, não pode haver confusões entre respeito por regras democráticas e elementares e desrespeito. E lá há desrespeito. Talvez haja intenção de um dia cumprir, mas no dia em que se cumprir, ninguém se mantém no poder. O Luati Beirão deu agora uma entrevista há relativamente pouco tempo, uma entrevista até comovente, em que dizia assim: nenhuma ditadura faz eleições para aceitar perder as eleições. Portanto, não é possível. Vocês primeiro percam as eleições, que é aquilo que tem acontecido em todos os sítios onde há transições democráticas a sair, depois logo falamos. E cá estaremos, eu vou às suas aulas e convido a beber uma cerveja na Ilha de Luanda, quando quiser, ou aqui em Lisboa, na Acredito que uma das questões que o tem movido a ter os pronunciamentos que tem tido nos últimos tempos, ainda depois do Congresso do MPLA, lemos as suas declarações, é isso. É que o senhor quer que o MPLA perca as eleições, mas o povo angolano não quer. O senhor quer que o MPLA perca as eleições, mas o povo não quer. Não, o senhor tem partido, tem as suas simpatias em Angola, ainda que assumiu-as, e nós respeitamos. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: o senhor, claro, que é meu mais velho, eu respeito, como disse ainda aqui, off the records, eu respeito, mas o facto de ser mais novo não significa que eu não conheça a história, porque existem livros e nós lemos. Mas não são livros com verdades ou inverdades falaciosas, não. São livros sérios que retratam a realidade. O senhor falou do processo 27 de maio. Foi um processo que aconteceu na sociedade civil angolana, reconheceram-se as culpas que devem ser reconhecidas, mas não podemos fazer disso um cavalo de batalha, estar aqui a tentar culpabilizar B ou C, e o Dr. João Soares lançou aqui dados que um dia pode ser chamado a provar, que morreram mais pessoas na guerra colonial. Onde é que tem estes números? Quem é que tem estes números? Quem contabilizou? Quem inventariou? Quem tem estes números? Nós não podemos, é o que eu dizia da razoabilidade, o raciocínio e o bom senso, não nos podemos deixar levar por livros como este que foi lançado aqui em Portugal há dias atrás, onde fazem-se acusações, aterrorizando-se a figura, inclusive, do Dr. António Agostinho Neto, que era uma pessoa impoluta, uma pessoa vertical, todos nós reconhecemos nele grandes qualidades, mas veio um autor a dizer inverdades e, claro, como de direito, será processado e irá responder pela justiça sobre o que disse. Já o Dr. João Soares não pode embarcar nesse tipo de situações. Falava sobre a imprensa livre em Angola. A imprensa em Angola é livre e já disse várias vezes, não pode falar sobre alguns editoriais do Jornal de Angola como se o Jornal de Angola fosse o único jornal que circula em Angola. Não, temos outros jornais, inclusive diários. Aqui em Portugal também, se ele fosse trazer uma pilha do que o senhor já disse sobre Angola, também iríamos dizer que também era de bradar os seus, né? Mas não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para fazer uma espécie de levar a roupa suja, não. Estamos aqui para discutir factos concretos. O Jornal de Angola tem feito o seu trabalho bom, a quem gosta, a quem não gosta. Há outros jornais. Espero que os editores dos jornais privados, que o Dr. João Soares chamou de folhas de couve, estejam de facto a ver... Não, disse que eram folhas de couve, que estejam de facto a ver este programa e que depois o elogiem como têm elogiado, sempre como têm feito, e me carnificinem como têm carnificinado. Agora, Dr. João Soares, muitos dos jornais que existem em Angola, aqui em Portugal, não duravam um dia, pela falta de profissionalismo, pela falta de ética e pelas acusações sem sentido que fazem. Mas lá existem jornais. Nós, todos os sábados e domingos, temos mais de 15 jornais impressos em todo o país a circularem. Para além da imprensa escrita, temos a imprensa digital.
como sabem, o advento das novas tecnologias tem sido, inclusive, fomentado pelo próprio governo da República de Angola, que tem aberto mediatecas, tem criado pontos de acesso livre à internet, contrariando essas teses de que não existe liberdade de expressão e que o governo da República de Angola não quer promover a abertura. Falava aqui sobre uma entrevista dada por Luati Beirão. Certamente Luati Beirão não falava de Angola, devia estar a falar de outra questão, porque Angola é um país democrático e, contrariamente ao que o Dr. João Soares disse, contrariando a União Europeia, o Dr. José Manuel Durão Barroso, que nós respeitamos muito, como respeitamos todos os funcionários da União Europeia, tiveram eleições em 1992 com observadores da União Europeia, eleições em 2008 com observadores da União Europeia, quantos não sei porque não trabalho lá. Eu em 2012 com observadores da União Europeia, os observadores da União Europeia, da União Africana, da CPLP e da SADCC foram unânimes em classificar as eleições de livres e justas. Processos perfeitos não existem. Se quiser um processo perfeito, recuo até George Bush e Al Gore e verá também que não existem processos perfeitos. Senhor Embaixador, Eleições do Congresso do MPLA, um momento, só um minuto. Eleições no Congresso do MPLA. Aqui, lembro-me, acredito que foi Marco Antônio Costa, que representou o Partido Social Democrata, disse e viu-se, foram eleições completamente exemplares. Pela primeira vez, com voto eletrônico, inclusive. Voto eletrônico, sem margens para ver aqui manipulações, etc. Portanto, e é este o espírito que estamos a conduzir para as eleições de 2017. Começou agora um processo de registro eleitoral oficioso em Angola, não sei se está a acompanhar, que por acaso está a ser assessorado por uma boa empresa portuguesa, onde o Estado quer que quem não se recenseou faça o seu recenseamento, todos aqueles que já se recensearam continuem a atualizar os seus dados para garantirmos um processo livre e transparente em 2017. Sr. Embaixador, esta conversa não é uma conversa de Portugal versus Angola, Claro, não é nem de essa a todo. intenção. Mas deixe-me voltar à questão da liberdade Faz favor. de expressão, até para sairmos deste tom de Portugal versus Angola. Voltamos ao relatório da Human Rights Watch. Acha que tem também uma vontade ou uma perspectiva mórbida sobre Angola quando vem dizer que nos últimos tempos têm sido restringidos até direitos? Mas quais os direitos? Sobre estes relatórios, nós respeitamos essas organizações e várias entidades do Governo da República de Angola, a começar pelo próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, estão abertos para que estas organizações trabalhem com verdade na República de Angola. Temos agora uma nova lei que tutela as organizações não governamentais para permitir até maior abertura e para que tenham um contato mais direto com as autoridades do Governo da República de Angola. O que tem que acontecer é que informem com verdade. Muito sinceramente, não conheço os fundamentos desse estudo, quando fala de limitações de liberdades. Limitações de que liberdades? O Governo da República de Angola é quem mais quer que haja liberdade. Acha que se o governo da República de Angola não quisesse liberdade, iria promover o fomento das redes de comunicação social, iria promover o fomento da educação? Se o governo não quisesse que as pessoas fossem educadas, criava mecanismos para que as pessoas não fossem educadas, não é? Agora, não podemos pegar num caso específico que aconteceu de um grupo de indivíduos, cidadãos angolanos, que estavam, segundo acusações do Ministério Público, a preparar alguns atos subversivos e tiveram medidas judiciais tomadas contra eles. Não podemos pegar neste caso e fazer disso uma bandeira contra Angola, não é? É uma situação que aconteceu, como acontece em qualquer parte do mundo. Agora, se quisermos falar dos ganhos da saúde, se quisermos falar dos ganhos da educação em Angola, nós temos os números legais, os números oficiais, que podem ser confrontados, inclusive, com os números da Organização das Nações Unidas, para depois vermos que estes relatórios podem facilmente ser rebatidos, desde que nos deem a possibilidade também de nos manifestarmos e manifestarmos a nossa opinião. Mas eu não subscrevo nada do que é dito neste relatório. Então falamos então de desenvolvimento humano, e era disso que o Sr. Embaixador se estava a aproximar, de dados da saúde, dados da educação. Vamos ao Índice de Desenvolvimento Humano e a minha base para esta conversa consigo sai de um relatório da Universidade Católica de Angola. Do Centro de Estudos da Universidade Católica. Do Centro de Estudos da Universidade Católica, que mostra que Angola, nesta matéria, está em 6º lugar no grupo dos países da CPLP e que, apesar de tudo, é um valor inflacionado pela quantidade de rendimento, não pela boa distribuição dele. Mas quantidade inflacionada do rendimento, não da distribuição como? Eu vou lhe dar também alguns números. O número de angolanos a viverem abaixo do limiar da pobreza baixou de 68% em 2002 para 36,6% em 2009. Não sei qual é a inflação que se está a falar aqui dos números. São dados também que podem ser compactados com dados da Organização das Nações Unidas. O nível de analfabetismo em Angola baixou de 50% da população em 2000
para 34% da população em 2014. Esses são dados do Censo da População e da Habitação. Vamos só lembrar que em 2000 Angola estava em guerra. Exatamente. Estamos a ver qual é a progressão que teve nestes anos de paz. Portanto, estamos a comparar anos de paz, passados 14 anos, com anos de guerra. Exatamente. É importante Estamos ter a isso. dizer a evolução que aconteceu antes dos anos de paz e a evolução pós anos de paz, Certo. não é? Claro que não pode haver um paralelismo dos anos de paz com os anos de guerra. É a velha história de dizer que não se organizavam eleições quando é a própria comunidade internacional que diz que as eleições devem ser livres e justas e devem ser um sufrágio universal, que deve acontecer de Cabinda com nem de Mar ao Leste, a não ser que as pessoas quisessem que se organizassem eleições só em Luanda para depois haver uma maioria brutal do partido MPLA que dominava a situação em Luanda e depois dizerem que foram viciadas. Mas não é nisso que estamos a falar. Queremos aqui falar sobre o desenvolvimento humano, não é? Sim. Na área da saúde, eu vou lhe dar dados de 2014 e 2015. Na área da saúde, foram várias realizações feitas pelo governo da República de Angola. Ações de combate à malária, realizada a campanha integrada de vacinação contra o sarampo, tendo sido vacinadas 6,3 milhões de crianças contra a polio, uma cobertura nacional de 98%, 9,3 milhões de crianças contra o sarampo, uma cobertura nacional de 118%, e suplementadas com a vitamina A, 5,6 milhões de crianças, uma cobertura nacional de 93%. Não sei porque é que estes dados não aparecem nos relatórios que nos apresentam, mas pronto, é de compreender. Bom, porque o índice tomou em conta, por exemplo, dou-lhe já a palavra, João Salles, mas deixe-me só, em relação ao índice de saúde e ao índice de desenvolvimento humano, uma das coisas que pesou contra a posição onde Angola está foi a forma como se propagou este ano um surto de febre amarela que saiu de Luanda e que se propagou ao resto do país, situações de fome no Cunene do Sul, de Angola, e, portanto, aí está a situação mágica. Era bom que o governo da República de Angola tivesse uma vareta mágica e pudesse controlar a atmosfera, o oxigênio. Não é? A febre amarela veio, não foi fabricada em Angola. É um vírus que esteve a circular um pouco por todos os países africanos. Em Angola propagou-se, porque sabemos também, e vamos aqui reconhecer, que ainda vão existindo alguns problemas de saneamento básico. Claro que vão existindo, essencialmente na periferia, não no centro das grandes cidades, mas na periferia. Tanto que o foco da febre amarela em Luanda, onde foram registrados os maiores casos, foi em Viana, como sabemos, é um município periférico, mas onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. Primeiro, o governo da República de Angola contou com a ajuda dos parceiros internacionais, Portugal, Estados Unidos da América, e exemplarmente controlou a situação da febre amarela. Se tivesse uma varinha mágica ou uma bola de cristal, claramente conseguiria controlar melhor. Segundo, a situação da fome no Cunene é a situação de estiagem. A estiagem é provocada por fenómenos naturais, como o El Niño, que nós conhecemos, não é? A passagem destes fenómenos naturais faz com que a própria terra, os solos aráveis, tenham menores propriedades. Mas o papel dos governos é responder a essas situações e apoiar as populações. Faz com que os governos tenham... Vou só em 30 segundos. 30 segundos. Em 30 segundos para terminar esta entrevista. Em 30 segundos para terminar a situação do Cunene. Em 30 segundos para terminar a situação do Cunene. É natural que nós, por exemplo, em Benguela, na Huila ou em Cabinda, tenhamos condições edafoclimáticas melhores que no Cunene. Mas a população do Cunene lá está, não vamos realojar essa população toda para as outras províncias. O governo da província do Cunene, a quem eu envio os meus sentimentos pelo falecimento do seu governador, o professor Vida Lélua, fez tudo o que esteve ao seu alcance. Tivemos, infelizmente, o infortúnio de falecerem algumas pessoas, mas o governo da República de Angola, através do seu programa Água para Todos, conseguiu fornecer água para os criadores de gado, porque estamos a falar de uma população essencialmente pastorícia, para salvar primeiro o gado, que é o principal elemento de trabalho dessas populações, e depois salvar grande parte da população que vive em Ongiva, em Oxivarongo, Chicango, etc., para que pudéssemos ter um equilíbrio. Como lhe digo, não estou a dizer que Angola é um país maravilhoso. Reconhecemos e aceitamos os nossos problemas. E estamos abertos para trabalhar com todas essas organizações para podermos ter relatórios de verdade. Primeira coisa era esclarecer a expressão que eu usei, de facto, de folhas de couve em relação aos pequenos jornais independentes. Era no sentido de falar de pequenas tiragens, porque infelizmente não podem ter grandes tiragens. E de bom alcance, relativamente reduzido, que se exprime na zona de Luanda e de algumas outras grandes cidades angolanas. Mas disse isto com o maior dos respeitos por quem faz informação independente. Já não diria o mesmo do Jornal de Angola, que é de facto um exemplo absolutamente inacreditável. E não estou a vir com argumentos de natureza pessoal, que até podia usar. Também não me esqueço
perdoei tudo já. Não me esqueço que havia um senhor chamado Henrique Valneto, que era ministro da Propaganda e da Comunicação Social, quando já não era regime de partido único, me acusou a mim pessoalmente, de ser traficante de marfim. E outras coisas do mesmo género. Coisa que eu, aliás, já disse ao Presidente José Eduardo Santos pessoalmente e rimos os dois em volta disto. Isso deu vários editoriais do Jornal da Angola. Eu devo estar no topo do ranking em termos de editoriais do Jornal da Angola. E tenho nisso algum orgulho. Há pior do que eu. Há quem esteja mais maltratado. Há outras matérias certamente mais interessantes. Agora, vou-lhe dizer uma coisa. Não uso expressões como carnificina a seu respeito. Eu só quero tudo de bem para si. O senhor é um quadro Tal como eu também quero o bem senhor para é si. um quadro de qualidade e eu fiquei encantado em conhecê-lo, como muita gente que eu conheço. Alguns criados justamente na escola da UNITA, criou alguns dos melhores quadros. Por alguma razão, o Ministro dos Negócios Estrangeiros era um quadro da UNITA, formado por Savimbi, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas era outro quadro da UNITA, para não falar de muitas outras dezenas. Portanto, nada dessa lógica maniqueísta que diz. Agora, o senhor embaixador acha possível que ao fim de 37 anos de poder, nenhuma das 14 províncias de Angola tenha um governo que não seja exclusivamente do MPLA. E acha que isto configura um quadro democrático? Porquê é que até agora não fizeram eleições autárquicas? Porque os senhores sabem que se fizerem eleições autárquicas não podem decidir no Palácio. Antigamente decidiam no Futungo, agora decidem no Palácio da Cidade Alta, onde eu também já estive, que é um palácio muito bonito, decidem os resultados eleitorais. Nas autárquicas não pode ser assim. E haveria necessariamente províncias que não seriam governadas pelo MPLA. Isto era uma base absolutamente elementar do ponto de vista democrático. Agora, Angola é indiscutivelmente, não obstante alguns progressos que foram feitos, nomeadamente em infraestrutura, obras públicas, cidades algumas que estão desabitadas, estradas que foram feitas por chineses em condições que não são propriamente as melhores, que teriam usado melhor empresas portuguesas se tivessem feito essas estradas. Agora, Angola é um dos países mais desiguais do mundo. O senhor sabe muito bem que entre o que come a nomenclatura na ilha de Luanda, nos Grandes Palácios e na ilha do Mussulo, e o que comem os pobres que vivem em Luanda, os milhares de pobres que vivem em Luanda, há uma diferença absolutamente abissal, que em poucos pontos do mundo se verifica. E isto não pode ser desmentido. Temos imagens todos os dias. Como, aliás, houve alguns progressos, mas a situação, do ponto de vista do sistema de saúde em Angola e do sistema de educação, é infelizmente lamentável. Mas lamentável que os progressos que nós estamos aqui a apresentar. Em 2002 acabaram com a guerra. Eu tinha a esperança que aquele dinheiro que foi desbaratado naquelas coisas, que os cangambas trazem para jogar em Monte Carlo, que os seus aplicam em investimentos em coisas de comunicação social em Portugal, compraram os IS, compraram os SOIs, compraram essas coisas todas, só não compraram o RTP porque escapou e porque o Partido Socialista na altura se opôs, e a Luz e outras coisas que os senhores queriam. E esse dinheiro devia ser usado a fazer hospitais e a fazer escolas. E o José Eduardo dos Santos ganharia um lugar na história de Angola que infelizmente ele não ganhou. Portanto, deixem-no ir para a reforma tranquilamente. Já tem idade para ir para a reforma. Parece que há ali uns problemazinhos de saúde que ele, aliás, não trata lá. Como sabe, não trata lá. Isso também é um indicador quanto ao sistema de saúde. Vem tratar a Espanha, ou vem tratar aqui. Era melhor que viesse tratar aqui, ou vai tratar o Brasil. E a maior parte da nomenclatura angolana, que o senhor embaixador sabe muito bem, conhece-os melhor do que eu, são pessoas que têm dupla nacionalidade, têm o passaporte português e vêm para aqui. Estão aqui nos hospitais, têm um problema de saúde, vêm para os hospitais portugueses. Ou então estão na clínica Girassol, onde vão médicos portugueses contratados todas as semanas para fazer as operações. Esta é a realidade de facto. O resto, as outras pessoas, morrem nos hospitais em condições. A mortalidade infantil é uma coisa terrível, a mortalidade das mães que dão à luz crianças, é uma coisa terrível. Eu não gosto de dizer isto. Eu gosto imenso de Angola. Sabe uma coisa? Já lá deixei umas gotinhas do meu sangue. E tenho esperança que aquilo um dia floresce. Sei que foi lá no Quando Cubano e gosto, quase que me atrevo a dizer. Não digo que gosto tanto como o senhor embaixador. O senhor nasceu lá e é angolano, eu não sou angolano. Não tenho partido em Angola, ao contrário do que diz. Sei onde é que votaria se houvesse eleições livres e tivesse que votar lá, como sei onde é que votaria nas eleições americanas. Se me perguntasse se votava no Trump ou na senhora Clinton, não tinha a menor dúvida em dizer-lhe que votava na senhora. Agora, isso é outra história. Não tenho partido fora da minha terra. Agora, gosto imenso de Angola e a única coisa que eu sempre quis para Angola, ao contrário do que possam pensar, e sempre disse, e lembro que a minha querida amiga Maria Antónia Paula também sublinhava isso, eu nunca quis para Angola, senão aquilo que nós quisemos para nós,
enquanto não tivermos liberdade e democracia. Enquanto não chegou o 25 de Abril. Agora, desejo-lhe as maiores felicidades pessoais e não falem as pessoas como carnificina. Eu também Eu nunca uso Essas expressões são como... as pessoas- Sabe que eu estou com um trauma, porque criaram aí o mito que eu era um homem que dava bufetadas e que era violento. nem quero Eu entrar já por fiz aí. centenas de debates Nem com a, quero- com a nem Ana quero Lourenço e entrar ela por que aí. diga Mas, se eu não doutor- me procuro doutor João Soares, eu também auguro para si o melhor. melhor que... E tenho um filho como eu que é benfiquista, para ele melhor ainda. Chama-se Jonas. Olha, ainda bem, que é chamado Dr. Jonas Savimbi, é muito Não, bom. não, não Agora, é só- gostaria, é o Para além homónimo do Dr. Jonas Savimbi, que é uma né? figura que eu respeito. Porque não podia ser chamado esse Jonas agora, porque esse Jonas só chegou há 2 anos ao Benfica, né? Mas pronto, não vamos por aí. Mas dizia aqui uma coisa que não deixa de ser importante. Mas é uma figura bíblica Não também. é uma coisa que deixa de ser importante. Citou aqui nome, inclusive, do general Bento dos Santos Cangamba, que é um empresário, não representa o Estado angolano. Não sei se sabe disso, mas o general Bento dos Santos Cangamba não representa o Estado angolano. É um Mas não é um militante, quadro destacado do MPLA. Não é um quadro militante do partido MPLA, mas não representa o Estado angolano. Não representa o governo da República de Angola. Não pode pensar nisso. Foi candidato à Assembleia Nacional, todos nós sabemos, mas não representa o governo da República de Angola. Portanto, tudo o que fizer está fora do que pode analisar que é a conduta do governo da República de Angola. É um cidadão nosso, angolano, que nós iremos defender até o fim, mas não representa o Mas governo. consegue olhar Falando- para os investimentos da filha do Presidente dessa forma também, considerando que não há ali uma representação estratégica do país? Já lhe irei responder. Falando sobre as eleições, o Dr. João Soares um dia pode ser condenado ou pode ser convidado a ir depor em tribunal e provar que os resultados eleitorais foram combinados na Cidade Alta. Poderá ser convidado a isso. Se calhar foi noutro sítio. Não, o senhor afirmou aqui que não era, não é no Futungo, mas na Cidade Alta. Um dia pode ser convidado. Já foi no E eu Futungo. sei que a justiça, tanto em Portugal como em Angola, tem estado muito boas em matérias de julgamento, etc. O senhor poderá ser convidado a participar. Agora, sobre a vida pessoal do meu presidente, do senhor presidente José Eduardo dos Santos, eu não falo. Nunca perguntei onde é que ele faz as saúdes, onde é que ele faz as consultas, onde é que ele se trata, porque eu acho que isso é uma coisa da vida pessoal do Dr. João Soares. Isso é uma coisa da vida pessoal. Como também haverá cidadãos portugueses que preferem, em vez de tratarem-se a clínica da Luz, irem a Navarra tratar-se. Eu conheço, só não digo quem são, porque não tenho autorização de dizer. Conheço, e alguns deles ou foram membros do governo, ou são membros do governo aqui em Portugal. Portanto, não sei por que ver essa situação com outros olhos. Dizia aqui que a elite angolana come na ilha de Luanda e na ilha do Mossul, enquanto a população morre à fome, é mentira. Em Angola eu posso lhe garantir que existe fome, existe. Não vou negar, existe. Mas não há pessoas a morrerem à fome em Luanda, como disse. Sim. E eu digo isso com muita mágoa, responder isso, não existem pessoas a morrerem à fome em Luanda. E a elite que come nos bares e nos restaurantes da ilha de Luanda é composta também por centenas de milhares de portugueses que trabalham nas obras públicas, que trabalham no setor da saúde e que nós queremos que continuem lá a trabalhar. Mas isso é assim em todo mundo. Todo mundo existe elite. Em todo mundo existe elite, em todo mundo há de existir elite e em todo mundo existirão pessoas mais pobres ou menos pobres. Mas o Dr. João Soares, antes de se preocupar com estes cidadãos angolanos que dizem que morrem de fome, deve se preocupar com os 2.585.970 portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza. preocupe-me Nunca vi fazer nenhuma manifestação no Rocio, nunca ouvi escrever nenhum artigo, nunca lhe via a fazer, a gesticular e a gritar contra isso. Nunca. E estou à espera. Bom, eu espero que não seja. Espero que não seja gesticular, porque não quero apanhar um par de bofetadas. Não quero apanhar. Agora, falava sobre a riqueza dos filhos do Sr. Presidente Eduardo dos Santos. Não. Falava sobre os investimentos Eu não falei de estratégicos. nada disso. Exatamente. Todo mundo. São coisas diferentes. Falava sobre os investimentos da família do Presidente em Portugal. Sim, quais investimentos em concreto? Das opções estratégicas Mas quais? de Para Isabel podermos dos ser Santos. concretos. Olha, podemos falar sobre a imprensa, podemos falar sobre a banca. Mas de que negócio em concreto quer falar? Olha, o Banco Quer PIC, falar? por exemplo, quem é que comprou o Banco PIC, que era o antigo BPN, à frente do qual esteve o Mira Amaral, capital angolano, ligado E toda a... existe algum mal nisso? Eu não estou a dizer que é mau, eu estou a dizer, mas quem é que lhe disse que era mau? Eu estou a dizer é que as Não é condições como em que fala, é aquilo como foi se o dinheiro angolano fosse asqueroso ou tivesse estou a dizer, lepra ou alguma mas coisa. mas de onde é que vem esse dinheiro? Mas é um dinheiro A que vem do transparência nessas matérias... Angola é um partido que tem mercado de partido, capitais. não, É um país.
peço desculpas, com o mercado de capitais. É um país que está a andar, a progredir lentamente, não é? Mas tem o seu mercado, tem um mercado formal. Aliás, aí ao fundo vejo o Banco Nacional de Angola, que respeita todas as normas do Fundo Monetário Internacional, Basileia 1, 2, 3. É normal e natural que não tenhamos a mesma solidez que tem o mercado português, que é supervisionado pelo Banco Central Europeu, porque, como sabe, nós só aderimos à economia de mercado em 1992 e tivemos esse período todo de transição, mas temos. Agora, sobre algum filho do Sr. Presidente ou algum filho de um outro cidadão qualquer vir investir ou fazer investimentos estratégicos em Portugal, eu acho normal. Eu acho normal. Se as pessoas têm a capacidade de fazer negócios, têm a capacidade de viver num país que é uma economia de mercado, é uma democracia aberta, olha, qualquer dia um filho meu também a fazer investimento em Portugal. Também será manchete? Eu acho lá que sim. Mas eu vou dizer uma coisa, não é? Eu ia dizer uma coisa que me parece... O que me parece indiscutível é que ao longo destes anos todos, e sobretudo desde que se fez a paz, a partir de 2002, Angola não conseguiu ainda, e tendo condições absolutamente únicas no quadro internacional e sobretudo no quadro africano, não conseguiu a autossuficiência do ponto de vista alimentar. Vocês têm vivido e têm uma nomenclatura política em que parte da oposição também está comprometida, que vive pendurada nas receitas do petróleo e dos recursos naturais, em vez de desenvolverem uma agricultura que fez de Angola, mesmo durante o período colonial, com um superávit único, mesmo com guerra colonial. E isso é uma coisa absolutamente lamentável. Eu tinha a convicção e a esperança de que o Zé Eduardo Santos, que fez lá aquelas engenharias em Baku, não sei bem que tipo de engenharia que fez, se é de petróleo, se é de comunicações, se é de informações, vida respeito a todos. Não, a vida... É uma pessoa formada, as qualificações, não vamos pôr em causa a formação, não vamos pôr em causa a formação do Presidente José Eduardo Santos. Não estou. Não vamos pôr em causa. Ouça, tenho boas relações pessoais com ele. Mas está a dizer não só se ele esqueça que eu como fui... fez. Ouça, há uma coisa que vocês têm que repetir. Eu fui o primeiro português, ou o primeiro estrangeiro, não angolano, que fui convidado a ir a Luanda em 1989, depois de ter estado 2 vezes na zona do Quanto Cubanco, controlada pela UNITA e por Jonas Savimbi. E fui recebido no Futungo de Belas. Quando eu lhe falei de Futungo de Belas, é porque eu estive no Futungo de Belas e estive na Cidade Alta. E fui recebido no Futungo de Belas pelo próprio José Eduardo Santos. Foi quem me fez o convite nessa altura. Com quem falei nessa altura foi a primeira vez que eu conheci. Portanto, nessa matéria não há cá nenhuma espécie de preconceitos. O que eu lhe estou a dizer, o que eu lhe estou a falar, é daquilo que é uma situação absolutamente lamentável do ponto de vista da educação, da saúde e da autossuficiência alimentar. Angola tem todas as condições para produzir tudo o que precisa para o seu povo comer e não ter fome. Eu não sei se há muita gente a morrer de fome, se há gente a morrer nas consequências da fome e das condições terríveis em que vive. Mas basta olhar para as imagens. Ainda bem, se me garanto que não há ninguém a morrer de fome, melhor, fico mais contente ainda. Mas Angola tem condições para pescar o seu próprio peixe, para plantar o seu próprio café, para plantar as suas batatas, os seus cereais, tudo. E não produz. Vive tudo na importação, vive tudo com comissões. Não me venha dizer que não. Aqui também há problemas desses. E eu sou o primeiro a denunciá-los quando tenho conhecimento deles. Não, esteja tranquilo. Mas, estou disponível consigo para travar todos os combates nessa matéria, em matéria de transparência. Deixe-me só esclarecer uma coisa. Ainda recuando ao parágrafo passado. Disse, e bem, que Angola construiu-se com as empresas chinesas e que algumas delas fizeram cidades, contrariamente ao que dizem, em Angola não existem cidades fantasmas. É não há uma que está vazia, não disse fantasma. Há uma que parece que ainda está, há pouco tempo estava vazia. Alguma poderá eventualmente estar vazia, um pouco de mais água para o Dr. João Soares, que já precisa de mais água. Alguma eventualmente poderá estar com algum processo de reenquadramento de cidadãos, de mandarem pessoas. Isso é um processo de urbanização, claro. Saberá melhor que eu, foi edil aqui de Lisboa e sabe bem as questões das expropriações de terra e reenquadramentos e realojamentos, etc. Mas Angola só não se reconstruiu com empresas portuguesas porque Portugal não quis. Eventualmente, na altura, não tivesse tantos fundos para acudir a Angola. Não esteja a franzir a testa porque é verdade. Por quê? Porque Angola solicitou uma conferência internacional de doadores que não foi atendida aqui em Bruxelas. Portugal, tanto quanto sei, faz parte da União Europeia e foi o seu pai, que nós muito respeitamos, que lá esteve, etc. Mas a União Europeia não quis ajudar Angola. Ajudou? Não. A República Popular da China ajudou Angola. Nós agradecemos e com eles crescemos e desenvolvemos-nos. Crescemos com taxas que chegaram algumas vezes perto dos 14%, mas não significa que este dinheiro tenha sido, como diz o senhor aqui, aplicado em comissões, etc. Não é nada disso, Dr. João Soares. Foi só aplicado em comissões. Não, mas disse isso aqui. Mas não é nada disso, Dr. João Soares. Sabe porquê? Porque Angola teve que reconstruir o seu país totalmente.
E a reconstrução desse país não foi barato. Angola teve uma grande dívida de esforço de guerra com os países como a Federação Russa, a Ucrânia e outros, e teve que ser paga. E um terceiro elemento, não menos importante, fui eu aqui a reconhecer que nós temos condições edafoclimáticas muito boas para desenvolver todo e qualquer tipo de agricultura, ou grande parte dela no nosso território, mas nós temos um território que foi minado. Não foi minado só pela UNITA, foi minado também pelo governo da República de Angola. Estamos ainda no processo de desminagem de algumas partes. Como disse bem, esteve no Quando Cubango, ocupado pela UNITA. A UNITA, quando ocupou o Quando Cubango com o governo racista e fascista da África do Sul, minou todo o Quando Cubango, que é, por sinal, a maior província de Angola. Portanto, não sei como é que o senhor queria que nós fizéssemos lá agricultura quando todo o território estava minado. Temos lá agora, com a cooperação da República Popular da China, que agradecemos, algumas empresas chinesas a cultivarem arroz. Parte desse arroz é para o nosso consumo, parte dele é para a exportação e assim vamos crescendo. Antes de terminar, só 30 segundos. Falando sobre a indústria, na indústria transformadora foi aprovado pelo governo da República de Angola, foram aprovados os programas de industrialização de Angola, PIANG, e o de fomento da pequena indústria rural, PROFIR, e foi prosseguido o processo de luteamento dos polos de desenvolvimento industrial do Negage, Lucala, Malange, Portambuim, Caala e Cunge. Como vê, estamos a trabalhar para todo o país. Mas, caro Dr. João Soares, este é um processo que vai levar anos. Não vamos conseguir industrializar Angola em 10, nem 15, nem 20, nem em 50 anos. Os Estados Unidos da América foi industrializado em 200 anos. O Reino Unido da Grã-Bretanha também. Portugal ainda está no processo de industrialização. Não somos nós que tivemos 35 anos de guerra que vamos conseguir de dia para a noite industrializar o país. Sr. Embaixador João Soares, eu Antes agradeço da indústria, a aos... autossustentação. Olha, o velho Jonas sempre defendeu isso. A agricultura, a ligação ao terreno, a O humildade. presidente António Agostinho Neto já dizia que a indústria era o fator estratégico. Pois era o modelo soviético, viu-se no que é que deu. Esgotámos o tempo para este debate e eu agradeço Eu aos também dois. muito agradeço. terem Eu também. feito este E vou lá à desafio. aula dele, a Sim, Luanda. senhor, eu quando me convido convidar. para ir. Vou A convidar. Luanda é em Aqui em Lisboa e em em Luanda, Luanda, claro. com o maior gosto. Muito obrigada Estou aos sempre dois. disponível, Muito sempre boa que noite. precisarem. Obrigado e boa noite. Obrigada.